עבדים היינו היינו, אתה בן נכורים ונכורים. עבדים היינו, אתה בן נכורים. עבדים היינו, אתה בן נכורים ונכורים. אתה בן נכורים ונכורים. עבדים היינו היינו, אתה בן נכורים ונכורים. עבדים היינו, אתה בן נכורים. עבדים היינו, אתה בן נכורים ונכורים. אתה בן נכורים ונכורים. comigo. עבדים היינו היינו, אתה בן נכורים ונכורים. עבדים היינו, אתה בן נכורים. עבדים היינו, אתה בן נכורים ונכורים. אתה בן נכורים ונכורים. Boa tarde! Comecei hoje agora com uma música. Essa música aí é uma música judaica, de Páscoa judaica, e ela fala Avadim Ainu, Ainu, Atá Benehorim, Benehorim. Quer dizer, antes nós éramos escravos, agora somos livres. Gente, para quem não sabe, a Páscoa judaica, ela comemora o quê? A saída dos hebreus do Egito. Aí tem toda aquela história, a passagem do Mar Vermelho e etc. E essa música é da Páscoa judaica. E eu adoraria desejar uma feliz Páscoa para todo mundo hoje nesse domingo. Tá cheio de gente aqui que ganhou ovo de Páscoa. Quem não ganhou também não fique triste, porque Páscoa é mais do que ovos, não é? É muito mais do que ovos. Gente, sejam bem-vindos, Joaquina, Adriano, Fernanda Guerra, Cris Silva, Camila. Gente, vamos chamando os amigos que eu preparei uma história muito bonita hoje para vocês sobre Páscoa, mas não Páscoa judaica, tá certo? Eu preparei uma história sobre Páscoa para vocês, tá bom? A Páscoa que a maioria conhece. Catarina, feliz Páscoa! Beijo para você também, gente. Essa história, ela é muito bonita. É uma história que eu tenho certeza que vai acalentar os nossos corações nesse dia tão ensolarado, tão bonito, não é? E a gente dentro de casa ainda, né? Eu recebi muitas coisas hoje falando, não saiam da toca, fique cada coelhinho na sua toca até tudo passar. Então hoje ficaremos aqui ouvindo histórias, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí, ganharam ovos de chocolate? Como é que foi o almoço? O que teve de bom aí? Aqui em casa nós fizemos uma caça aos ovos com enigmas, assim, deu bem certo, foi bem legal isso aí. Bom, gente, a história, Jusileide, seja bem-vinda, Nádia, feliz Páscoa! Muito bem. Gente, olha só, essa história, na verdade, eu assisti um filme há muitos e muitos e muitos anos atrás com essa história. E aí eu fui pesquisar, eu vi que existia um livro com essa história, tá certo? Quem escreveu foi Henry von Dyck. E o nome da história eu não vou falar para não dar spoiler, mas é uma história muito bonita e eu espero que vocês gostem, que essa história seja um presente de Páscoa para vocês, tá certo? Já que eu não posso estar aí junto, que não podemos aí, né, comemorar todos juntos, mas que seja um presente, tá certo? Porque ela tem uma lição muito bonita. Seja a Páscoa que você estiver comemorando, a cristã, a judaica, seja você não religioso, você só tem a Páscoa como uma data que você se reúne com a família, essa história é um presente para você, tá certo? Roseli, seja bem-vindo, Raul, bem-vindo, todos bem-vindos aqui, vamos comigo. Que essa história, gente, ela é especial, porque, como eu disse, eu ouvi há muito tempo, eu vi um filme com essa história, eu fui pesquisar, tem um livro, tá? Vamos começar então, contando até 3, pra gente começar essa história de Páscoa tão querida. 1, 2, 3 e já. A história vai começar. Há muitos e muitos anos, lá na Pérsia Antiga, existia um homem que se chamava Artaban. Artaban era um sábio. Ele estudava as estrelas
Ele vivia olhando para o céu, ele era muito inteligente, além de tudo isso, ele era um médico. Ele era médico. Era um homem alto, moreno, de cabelos negros e olhos escuros. E Artaban tinha um coração muito bom e ele era um homem muito corajoso. Ele tinha muitas posses, muitas propriedades, muitos animais. Mas o que mais o interessava era a busca pela sabedoria. Por isso, Artaban vivia olhando para os céus. E ele tinha 3 amigos: Baltazar, Melchior e Gaspar. Os 4 se reuniam e sempre ficavam olhando as estrelas, falando enigmas, mistérios. E Artaban sabia que o dia que aparecesse uma estrela no céu diferente era o dia que algo incrível iria acontecer. Iria nascer o Rei dos Reis. E Artaban precisava ficar atento. Sempre ele olhava para o céu, esperando que aquela estrela aparecesse. Quem sabe, enquanto ele fosse vivo, isso ainda aconteceria. E aconteceu. Um dia que ele e seus amigos estavam ali, aquela estrela apareceu. E eles ficaram animados e falaram: é a estrela que esperávamos. Os nossos estudos dizem que quando essa estrela aparecer, nascerá o Rei dos Reis, aquele que vai trazer paz ao mundo inteiro. Artaban ficou cheio de felicidade no coração, de esperanças, e ele falou: o que vamos fazer? E Melchior disse: precisamos juntar as nossas coisas, pegar todas as nossas coisas mais preciosas e irmos para Jerusalém. É lá que vai nascer o Rei dos Reis. Artaban, então, ficou pensando. Cada um dos amigos tinha reservado um presente para dar para esse rei tão especial que ia nascer. Um separou mirra, o outro incenso, o outro presente especial. E Artaban ficou pensando o que ele daria para o Rei dos Reis. E ele pensou: eu tenho todas essas propriedades, mas isso não me faz feliz. Já sei, eu vou vender tudo que eu tenho. E eu vou conseguir pedras preciosas, mas pedras grandes. É isso que eu vou dar para o Rei dos Reis. Então Artaban vendeu tudo que ele tinha. E conseguiu uma safira desse tamanho. Olha só. Um rubi desse tamanho. E uma pérola desse tamanho que eram de todas as cores do mundo. E no dia combinado, ele juntou toda a comida, os seus animais, seu cavalo e foi para se encontrar com os outros 3 sábios. Só que no meio do caminho, o seu cavalo começou a ficar meio agitado e quando ele olhou, tinha um homem caído no meio do caminho. Artaban, que era médico, não podia deixar aquele homem ali. Então ele ficou ali, cuidou daquele homem, só que o homem demorou a se recuperar. Então ele ficou ali 3 dias, cuidando do homem, lá, dando de comer, fazendo remédios, e os 3 magos partiram. E Artaban ficou para trás. Quando aquele homem doente acordou, olhou para ele e falou: muito obrigada por você ter me ajudado, obrigado mesmo por ter me ajudado. O senhor está indo para algum lugar? E Artaban falou: estou indo para Jerusalém. É lá que vai nascer o Rei dos Reis, a estrela está dizendo isso. E o homem, que era um hebreu, falou: não, os nossos profetas dizem que ele vai nascer em Belém. É para lá que você deve ir, não Jerusalém. E assim, Artaban cuidou do homem, deu toda a sua comida para ele. E ele pensou: como que eu vou agora atrás dos meus amigos? Eles já devem estar bem longe. E quando ele chegou lá no local combinado, os amigos tinham deixado um bilhete dizendo: querido amigo, nós tivemos que ir, tente nos encontrar. Só que Artaban, gente, tinha dado toda a comida dele para o homem. Então ele teve que voltar e vender a sua safira para conseguir mais comida, para conseguir mais provisões para fazer a longa viagem. E Artaban foi. Dias e dias ele olhava para o céu, aquela estrela tão brilhante, e ele falava: eu não posso perder isso. Eu tenho que encontrar o Rei dos Reis, eu tenho que dar os meus presentes para ele. Ainda me resta um rubi e uma pérola. É isso que eu vou entregar para ele como presente. E assim, dias e dias depois, Artaban chegou a Belém. E lá, naquela cidadezinha tão simples, ele ouviu o canto de uma mulher.
que cantava embalando seu filho. E ele entrou naquela casa e falou: minha senhora, a senhora por acaso sabe sobre o Rei dos Reis que nasceu por esses dias? E ela falou: olha, eles estavam aqui perto. Chegaram 3 moços, bem de longe, deram presentes para ele. Só que eles fugiram. Eles tiveram um sonho com um anjo e fugiram para o Egito. O nome da mãe desse bebê é Maria e o pai se chama José. Se eu fosse o senhor, eu ia para o Egito, mas antes o senhor não quer comer um pouquinho, não? Então Artaban entrou à casa da mulher. Ela lhe serviu um pouco de comida e ele ficou ali, comendo e pensando. Ai, por pouco eu não encontro o Rei dos Reis. Mas tudo bem, eu vou comer e depois eu vou atrás dele. Só que nessa hora, gente, começou uma confusão lá fora. Eram gritos, eram urros, eram gritos de dor, eram crianças chorando. E quando eles foram ver, eram os soldados de Herodes. O rei Herodes havia mandado matar todos os bebês que tivessem nascido por aqueles dias. E então a mulher segurou o filho desesperada e o soldado entrou à casa dela. E ela olhou para Artaban, o soldado com aquela espada, e Artaban falou: espere, olha só, se você deixar essa criança viver, lhe dou esse rubi. Leve o rubi e não faça nada de mal para a criança. O soldado então pegou o rubi, foi embora e deixou a criança viva. Artaban ficou ali olhando para aquele bebê e a moça nem sabia o que fazer para agradecer. Ele falou: muito obrigada. Eles iam matar o meu filho e você deu o seu rubi e eles não fizeram nada para o meu filho. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe. E agora vá para o Egito. É lá que o príncipe da paz está com a sua família. E Artaban, então, partiu para o Egito para encontrar o Rei dos Reis. Só que ele andou por pirâmides, andou por palácios, andou por lugares suntuosos e um dia ele encontrou um sábio que falou para ele: se você quer encontrar o nosso rei, você não deve procurá-lo em lugares luxuosos, não. O procure entre os pobres, entre os humildes. É lá que ele se encontra. E Artaban, então, voltou para a cidade santa. Só que, em tudo isso, toda vez que ele estava perto, quase próximo, de encontrar com o Rei dos Reis, acontecia alguma coisa. Era alguém que ficava doente e Artaban ia ajudar. Era alguém que estava preso e Artaban ia lá tentar ajudar o prisioneiro. Era alguém que precisava ali de um consolo e Artaban sempre estava ali para ajudar as pessoas. Quando o Rei dos Reis foi batizado, ele quase chegou lá perto. Mas no meio do caminho, seu cavalo quebrou a perna e ele teve que ajudar o cavalo. Quando um rapaz, um cego, foi curado, ele quase viu, mas também aconteceu uma outra situação e Artaban ficou para ajudar. Ele sempre ajudava a todos, ele não conseguia prosseguir, sem deixar alguém passando por alguma necessidade. E assim, os anos foram se passando. E Artaban guardava aquela pérola mais do que qualquer coisa e ele falava: eu ainda vou encontrar o Rei dos Reis e vou entregar para ele essa pérola, esse presente tão lindo. O rubi e a safira eu já não tenho mais, mas a pérola tá aqui. E eu vou entregar para ele esse presente tão lindo. E vou dizer que todos esses anos eu fiquei tentando encontrá-lo. Só que eu parava, porque eu tinha que ajudar as pessoas, mas eu espero que ele me perdoe. E assim os anos foram se passando. E o nosso Artaban ajudou a muitos e muitos. Ajudou crianças, ajudou idosos, ajudou jovens, ajudou animais. Ele, como médico, sempre estava pronto para ajudar alguém. E ele, com seu bom coração, sempre tinha uma palavra de consolo, só que ele sempre se atrasava para o seu encontro com o Rei dos Reis. E assim se passaram 33 anos. E Artaban já não tinha os cabelos mais negros, seus cabelos eram todos brancos. Ele já estava velho. Seu amigo cavalo já havia morrido há muito tempo. E ele chegou ali em Jerusalém, e era a época de Pessah, da Páscoa judaica, e os judeus estavam todos reunidos ali, e ele pensou: é agora. É agora que eu vou encontrar o Rei dos Reis, finalmente. Depois de 33 anos, é agora que eu vou encontrá-lo, finalmente.
E Artaban quase chegou a ver ele passando num burrinho. E todo o povo lá saudando, dizendo hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. E ele quase conseguiu chegar perto, mas como ele era velho, a multidão empurrava e ele não conseguiu se aproximar e entregar a sua pérola, o seu presente. Depois ele ficou sabendo que o Rei dos Reis havia se reunido com seus discípulos e feito uma ceia. Mas Artaban, mais uma vez, por já ser velho e não conseguia andar direito, chegou atrasado e só encontrou ali pratos e copos vazios. E quando Artaban estava bem próximo do seu príncipe da paz, que estava dormindo, ele viu uma coisa estranha. Viu soldados se aproximando, o prendendo e o levando, e Artaban não entendeu nada. Por que aqueles homens estavam fazendo aquilo? Afinal de contas, o Rei dos Reis só ajudava. Tinha curado a muitos, tinha feito coisas que ninguém nunca tinha feito no mundo inteiro. Ele não entendia aquilo. Ele tinha visto um homem dado um beijo na sua face e depois disso vários soldados vieram e o levaram. E Artaban, desesperado, falou: não, eu tenho uma pérola. Se eu der a minha pérola para os soldados, eles vão deixá-lo livre. É isso que eu vou fazer. Só que não deu tempo. Aquela multidão horrorosa, aquela agitação, os soldados, os sábios judeus, os sacerdotes, diziam que ele era culpado. Era culpado por se declarar filho de Deus, imaginem. E Pilatos, sem saber o que fazer, simplesmente lavou as suas mãos e disse: eu lavo as minhas mãos, não quero saber. E ele trouxe um ladrão, para que o povo escolhesse entre o ladrão Barrabás e Jesus, o Rei dos Reis. E o povo escolheu o ladrão Barrabás a ser solto. E Jesus, então, foi condenado a ser crucificado. Artaban, no meio daquela multidão, aquela gritaria, ele não acreditava naquilo, ele estava tão próximo do Rei dos Reis e ele tinha a pérola, mas não tinha como chegar. E aquela confusão. Eram pessoas que gritavam, eram as pessoas que choravam e outras que aplaudiam aquilo, aquela maldade tão grande. E Artaban chegou a ver o príncipe da paz, aquele que se declarava rei dos judeus, o filho de Deus, carregando uma cruz pesada, todo machucado com uma coroa de espinhos, e Artaban quase chegou perto dele, mas não dava, porque os soldados não deixavam. E então, de longe, bem de longe, Artaban conseguiu ouvir os sons dos martelos, dos pregos, os gritos de dor. E Artaban viu o Rei dos Reis ser levantado numa cruz. E ele chorava desesperado. E ele olhava para aquela pérola e falava: acabou. Eu fiquei todos esses anos tentando chegar perto dele e agora ele tá ali. Ele vai morrer e eu tô com essa pérola. Nunca consegui chegar perto dele. Dei todos os meus presentes para as outras pessoas e agora acabou. O que eu faço com isso? E então, de repente, tudo se escureceu. E começou um terremoto e a terra tremia, as pessoas gritavam. E os soldados que estavam ali perto da cruz também acharam aquilo estranho. E foi então que o príncipe da paz deu um suspiro e gritou: está tudo consumado. Artaban chorava, segurando a sua pérola. As pessoas gritavam, elas olhavam para aquela cruz e não entendiam nada. E naquela sexta-feira, todas as trevas ficaram em cima de Jerusalém. E a tristeza, gente, era tão grande, mas tão grande, que começou a chover. E depois foram até lá, tiraram o corpo do príncipe da paz e levaram. Colocaram dentro de uma caverna, colocaram uma pedra. E toda a tristeza desceu sobre aquelas pessoas, sobre os seus seguidores. E Artaban, naquela correria, ainda encontrou um homem desesperado que chorava.
E ele olhou para Artaban e falava: eu não acredito. Eu neguei. Eu neguei por 3 vezes. Ele falou para mim que eu ia negá-lo e eu neguei por 3 vezes. E aquele homem era Pedro, que havia negado seu mestre, com medo de morrer também, e ele chorava. E Artaban ficou ali, ele e a pérola, pensando em todos aqueles anos que ele tinha quase chegado perto do seu Messias, do seu príncipe da paz, e nada havia acontecido. E assim o sábado veio, naquela tristeza, e domingo de manhã, Artaban saiu do lugar onde estava hospedado, segurando a pérola, e ele foi determinado a colocar a pérola lá perto da caverna onde o Rei dos Reis havia sido enterrado. Ele falou: não, eu vou colocar a pérola lá para ele. É isso que eu vou fazer. Só que no meio do caminho, Artaban viu uma mocinha, uma adolescente, ser levada por soldados e a menina gritava e chorava. E ela se atirou aos pés de Artaban e falou: meu senhor, por favor, esses homens querem me levar como escrava. Meu pai tinha dívidas e não pôde pagar. Eles querem me levar, por favor, me ajude. E Artaban olhou para a pérola, olhou para a moça e entregou a pérola para os soldados. E eles deixaram a menina ser livre. E foi então que, quando Artaban chegou com muita dificuldade, já tão velho, perto da caverna onde o Rei dos Reis havia sido sepultado, ele sentiu um tremor que o fez cair ao chão. E ele não entendia o que estava acontecendo, e quando ele olhou para a caverna, ela estava aberta. A pedra havia rolado. E Artaban ficou desesperado e falou: não, eu não acredito. Alguém foi até lá tentar roubar o corpo do meu mestre. Como as pessoas têm coragem de fazer uma coisa dessas? E foi então que ele viu, na sua frente, aquele homem com aquele olhar que conhecia a alma, as entranhas de Artaban. E ele olhou para ele e falou: meu querido Artaban, eu vim pessoalmente te agradecer. Eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim. Porque eu tive fome e você me deste de comer. Eu tive sede e você me deste de beber. Eu estava preso e você me libertaste. Eu estava sofrendo e você me consolou. Eu só quero te agradecer. Eu sou Jesus, aquele a quem você procurou todos esses anos. E Artaban olhou aquele homem com aquele olhar penetrante que parecia conhecer tudo da vida dele, e olhava para ele com um olhar de amor tão grande que ele nunca tinha sentido aquela sensação na vida dele. E Artaban falou: mestre, eu nunca encontrei o senhor. Eu percorri 33 anos atrás do senhor. Eu tinha presentes para te dar, mas acabou que eu acabei entregando. E hoje eu não tenho nada. Me perdoe, por favor. E Jesus olhou para ele e falou: meu querido, cada vez que você ajudou cada uma daquelas pessoas, foi a mim mesmo que você ajudaste. E por isso hoje, Artaban, eu vim te buscar para você vir comigo lá para o nosso lugar, para o paraíso. E assim, Artaban, o quarto sábio, fechou seus olhos e a sua viagem havia terminado. E antes de morrer, ele se deu conta que ele sempre estivera bem próximo do seu Rei dos Reis, que cada vez que ele tinha ajudado cada uma daquelas pessoas, era ele mesmo que ele estava ajudando. E também Artaban entendeu que nem a pedra conseguiu segurá-lo, porque a própria vida não tem como ninguém segurar. E Artaban viu que ele estava mais vivo do que nunca, vivo para sempre, e no coração de todos aqueles que ajudaram o seu próximo. E uma feliz Páscoa para todos. Gente, essa história se chama O Quarto Sábio. Tem um filme com essa história, é um filme lindíssimo. Quem puder ver, tá lá no YouTube esse filme. É uma história de Páscoa,
uma história de alegria, não é verdade? E uma história de um homem que achava que tinha que dar algum presente material para o Rei dos Reis, quando na verdade, cada vez que ele tinha ajudado cada uma daquelas pessoas, ele já estava dando um presente para o Rei dos Reis, para o Rei da Paz, não é verdade? Para Jesus. Então, essa é a história que eu queria deixar para vocês hoje, uma história mais curta, uma história de Páscoa. Desejar para todos um feliz domingo de Páscoa, que vocês estejam com a família de vocês, que essa vida toda que há nele, que esteja conosco também e que possamos renascer, assim como ele renasceu, não é? Renascer para coisas melhores, renascer com esperança, renascer com consolo, não é? Porque se estamos aqui, é porque temos algum objetivo ainda nessa terra para a gente cumprir. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história, tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã com uma outra história e guardem essa história no coração. Quem chegou depois, volta lá pro começo, compartilhem essa história, tá certo? E aguardem no coração, porque ele vive e está e dentro de cada um de nós. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.